Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o programa Em Pauta e vamos conversar hoje sobre o fim da privacidade, aspectos positivos e, claro, também os aspectos negativos. Fim da privacidade porque realmente já não há mais segredos, tudo está revelado, especialmente através das redes sociais, dos mecanismos de comunicação. Então, sobre aquilo que é positivo, o que é negativo, o que tem feito bem, o que deve ser deixado de lado, é o que nós vamos conversar nessa noite. Estamos falando aqui diretamente dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É aqui que a TV Canção Nova tem a sua sede na capital mineira. E aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, sempre antenado nas novidades digitais. Ele que é doutor em teologia e também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores, que sempre devem fazer a pergunta, mas essa dupla é muito corajosa, né? Vai abordar um tema como esse, da privacidade? Mas nós não somos bobos, nós sempre nos assessoramos bem. E é verdade, Frei Moser, e para essa noite nós temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa, com muito carinho, o doutor Alexandre Ateniense. Pois é, doutor Alexandre Ateniense, ele é formado em Direito Digital, vamos usar assim essa expressão, e também coordenador do curso de pós-graduação de Direito e Tecnologia da Informação da OAB de São Paulo e atua, obviamente, nesta área aqui na capital mineira. Doutor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser. É um prazer estar no Em Pauta para debater uma pauta tão interessante como essa. Tá certo. E claro, como você já sabe, para nós começarmos o programa, vamos então à nossa matéria inicial para introduzir melhor o tema desta noite. Acompanhe, por favor. A internet faz parte da vida de praticamente todo mundo e todos nós estamos sujeitos ao fim da privacidade com os modernos recursos da tecnologia. Nossas ruas e casas aparecem na internet. A mídia social cresce vertiginosamente. A autoexposição voluntária não para de crescer. Em redes sociais, twitters e blogs, as pessoas contam como são, o que apreciam e postam milhares de fotos que narram diariamente o dia a dia delas. A vida pessoal agora é pública e a profissional está cada vez mais interligada à vida social. Aprendemos a nos comportar na rede como nos comportamos em público. A única maneira de sustentar a internet atual é abrir mão de alguma privacidade. Tudo que está na internet é público. Como viver então nessa era digital vigiada 24 horas por dia? Como agir para não se tornar vítima ou refém da tecnologia? O fim da privacidade é bom ou ruim? Ou melhor, existe direito à privacidade? Fim da privacidade. Aspectos positivos e aspectos negativos no Em Pauta desta noite. E talvez em casa você esteja se perguntando, realmente não é o Em Pauta debatendo sobre essa questão tão importante, porque nós realmente estamos antenados no que anda acontecendo por aí, professor. Especialmente escolhemos o tema dessa noite, eu com o Frei Antônio Moser, justamente por conta dessas últimas notícias, nos últimos meses, que fez o mundo começar a pensar um pouco diferente com relação à informação, que é a pessoa do presidente norte-americano, Barack Obama, que justamente vem sendo acusado, de alguma forma, de não somente invadir sistematicamente aí a privacidade dos norte-americanos, mas pior, de outros países, e diga-se de passagem, aqui também no nosso Brasil. Então aí já vem a primeira pergunta, por favor. Será que, ou até que ponto essas acusações em relação ao presidente, elas têm fundamento? E por outro lado, nós estaríamos aí vivendo, quem sabe, uma espécie de, realmente, Big Brother, o grande irmão aí, onde ninguém mais consegue fugir desse mecanismo de controle, e como estamos percebendo, meu Deus do céu, é impressionante, cada dia mais sofisticados. É verdade, eu acho que essa preocupação ela procede
Sobretudo porque se a gente for imaginar que a internet hoje é um meio de comunicação que superou rapidamente outros que já existiam há muito tempo, e existem empresas, sobretudo norte-americanas, que detêm grande parte dessa infraestrutura, que coletam diariamente informações cedidas gratuitamente pelos cidadãos, e essa infraestrutura está toda armazenada nos Estados Unidos. Consequentemente, nós temos que entender que essas empresas que dominam a internet, o objetivo delas é propagar marketing digital. Então, para elas, a informação tem um valor inestimável. O fato de ter sido vazado essas informações significou dizer que essas informações pessoais, privadas, inclusive de cidadãos brasileiros, tinham algum interesse comercial para determinadas empresas e mesmo para os países tomar ciência e monitorar todas as atividades. O conflito que se instaura em relação a esse aspecto é o fato de que o Estado brasileiro, nesse caso, está incapacitado, de certa forma, de exercer a sua soberania, de exercer o controle sobre a efetividade da legislação brasileira, porque no mundo digital acaba prevalecendo os interesses comerciais dessas empresas que estão dominando a infraestrutura, coletando essa informação e submetendo não à legislação nacional, e sim aos termos de serviços com interesses comerciais que acabam prevalecendo. Daí o conflito. Perfeito. Sim, Frei Mose. É interessante o ponto de partida do nosso doutor Alexandre. Eu já tinha pensado um outro ponto de partida. Ele já pegou o ângulo comercial. E, no meu modo de entender, o ângulo comercial é fundamental e a gente tem que estar antenado. O que se quer é vender algo, não é? Sim. Muito bem. Mas existe um outro aspecto que é também o de dominar. Obtendo as informações sigilosas de um país sobre o outro ou de uma pessoa, você, por assim dizer, tem ela com a faca no pescoço. Ou seja, a hora que eu quiser, eu mato você. Então, seriam dois ângulos diferentes. Um que vai nessa linha de exploração comercial e outro na linha de criar mecanismos de agressão. Não é? Você tem armas secretas que você a qualquer momento pode acionar. Agora, exatamente, professor, é interessante uma coisa no que o senhor dizia aí, e o Frei Mose agora complemento desse outro lado. Quer dizer, hoje nós temos na internet também uma coisa muito interessante, que são os serviços gratuitos. Quando você olha na questão de telefonia celular, por exemplo, são vários mecanismozinhos ali de conversação, não é, de diálogo, com envio de fotos, com envio de vídeos, etc. Gratuito. Mas aí, no outro dia, escutando alguns especialistas nessa área, eles diziam o seguinte: olha, se você usa um serviço gratuito e não sabe qual é o produto é você. Porque através dessa gratuidade aí, eles têm um mecanismo de controle, um mecanismo de vendagem, um mecanismo realmente de tomar conta, de vigiar a sua vida, onde você vira o produto. Padre Hamilton, de gratuito não existe absolutamente nada. Porque o produto que se almeja é justamente a informação sobre as preferências pessoais de cada pessoa. É interessante dizer que até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que há uma relação de consumo entre os usuários de uma rede social e a empresa que presta esse serviço supostamente gratuito. Por quê? Porque incide a remuneração. A remuneração, nesse caso, ela é indireta. O serviço é fornecido gratuitamente, mas o que a empresa quer? Ela quer tráfego de pessoas acessando e colocando informações acerca das suas preferências, porque com base nas palavras-chave que são inseridas sobre essas preferências, é que ela vai selecionar os produtos que vão aparecer nas páginas que vão ofertar serviços, produtos direcionados, já que elas são empresas de marketing digital. Nós estamos caminhando, então, para uma nova maneira de anúncio, uma nova maneira, mais do que isso, de colher as informações do público que eu quero, do produto que eu quero vender. Quer dizer... A partir das informações cedidas pelo próprio usuário.
Então, é um marketing digital direcionado de acordo com as informações que o próprio usuário publica acerca de si próprio. Com isso, há uma seleção, há um cruzamento de referências sobre as palavras-chave e, consequentemente, aparece na página da rede social uma propaganda, que é o link patrocinado, que é a maior fonte de receita dessas grandes empresas, para poder dizer, olha, isso aqui pode te interessar, porque você acabou de colocar a publicação de algum assunto relacionado com esse tema. Mas antes ainda de passar a questão da patologia, o Frei Moser, que é muito interessante, por outro lado, isso não, até que ponto isso é lícito, professor, ou não? Por exemplo, uma pessoa que está nos acompanhando diz, não, faço uso desse mecanismo, me comunico com A, B, C ou D, mas ali vou colocando informações, preferências, etc. E com isso vou me tornando esse potencial consumidor, porque no fundo é o que nós nos tornamos, não é? Consumidor. Mas até que ponto isso é lícito ou não é lícito? Olha, todo serviço dessa natureza se submete a um termo que o usuário tem que ler antes de entrar nessa rede social. Só que ninguém lê. Normalmente não ninguém lê. Então, se os letrinhas pequenas, etc. Né? Então, por exemplo, um vídeo no YouTube. Se a pessoa tomar ciência de que o Google ele pode fazer o que ele bem entender, que ele vira titular desse vídeo, ninguém talvez iria publicar com tanta quantidade como existe. Então, esse é um detalhe. Agora, obviamente, existem cláusulas nesses termos de serviço que são nulas pela legislação brasileira. A pessoa tem que ter o controle sobre a sua imagem, sobre a sua reputação. Se existe algum conteúdo que está sendo publicado pela sua biografia digital, que não foi ela que publicou, e sim terceiros, que muitas vezes contém fatos desabonadores, ela tem o direito de retirar esse material da internet. Agora, professor, ainda me permita, por favor, e você que está em casa, fique muito atento a isso, porque realmente é uma questão muito interessante. Todas essas grandes empresas hoje são americanas. Vamos falar de forma bem explícita, quando você pega um Google, Facebook, Amazon e etc., são empresas eminentemente americanas, que o governo tem o poder de interferir nas mesmas, e aí com isso o governo se torna, porque elas estão no mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil, obviamente com o governo norte-americano acaba se beneficiando disso. Ele se beneficia porque nos Estados Unidos não precisa, por exemplo, requerer uma ordem judicial para obter informações acerca de um cidadão estrangeiro. Não é o mesmo tratamento que se dispensa ao cidadão norte-americano. No caso, ele teria que ter uma ordem judicial. Então, se o governo norte-americano quer fazer alguma tortura psicológica ou quer saber a fundo sobre as preferências do cidadão brasileiro, ele pode simplesmente solicitar essas informações, supostamente dizendo, então o problema aqui pode ser terrorismo, o que seja. As empresas acabam cedendo essa informação sem que o próprio usuário saiba, sem que o próprio governo brasileiro, o Estado brasileiro esteja soberano, ou seja, conseguindo efetivar o exercício das suas leis dentro da sua população, porque essas informações acabam estando armazenadas dentro de outra infraestrutura. Nós vamos voltar a isso, tem muita coisa aí, minha gente, para a gente conversar. Realmente o negócio é muito interessante e nós precisamos estar, não é a linguagem digital, né, antenados em tudo isso. Agora, o Frei Antônio Moser, conjugada a essa problemática aí, nós não estaríamos aí diante de um fato talvez inegável, que é a violação aleatória da privacidade, mas que vai alimentando pouco a pouco, parece que uma certa patologia. O que o senhor acha? Muito bem. A primeira coisa que eu chamaria a atenção, existe desde sempre o chamado segredo profissional. Já no juramento de Hipócrates, lá para trás, não é o segredo profissional. Não vou revelar nada do meu paciente. Depois isso passou naturalmente para a igreja, por exemplo, a confissão, claro, médicos, psicólogos, psiquiatras. Então você já tem advogado, você tem uma preocupação em manter a privacidade. Acontece o seguinte, que na medida em que nós vamos caminhando para a perda do respeito ao outro e vamos alimentando, como que eu iria expressar, nós vamos alimentando uma certa, é mais do que rivalidade, um antagonismo, não é? Você vai criando desconfianças, não é? E a criança desde pequenina já, cuidado com o filho do vizinho, você não pode, quer dizer, nós vamos sendo criados dentro de um contexto onde a desconfiança é que reina, quando deveria ser o contrário.
Eu tenho que confiar no outro. E até como Jesus diz, amar os próprios inimigos. E como é que você vai amar? Você lança para o mundo inteiro algo de pessoal, né? Mesmo sem interesse econômico, mas para desmoralizar ou simplesmente para ridicularizar uma pessoa. Você pode matar literalmente uma pessoa através dessas informações. E é isso que eu chamaria atenção. O 5º mandamento, ele mudou totalmente o sentido. Não é mais pegar e dar um tiro ou administrar veneno, uma dose de veneno. Não, não. Você mata pela imagem. Basta soltar uma imagem, você acaba com uma pessoa, acaba com uma instituição. E muitas vezes há uma exploração nesse sentido para desmoralizar certas instituições, então você lança mão justamente desses meios, não é, de comunicação. Isso é um crime, isso é uma patologia. Você vai criando uma certa desconfiança que existe em uma semente de desconfiança em nós, mas você vai alimentando a serpente venenosa, não é? E o outro é meu inimigo. Ou é objeto, eu faço dele ou dela o que eu quiser. Está nas minhas mãos. Tá certo, Frei Moisés. Olha, nós vamos para a nossa primeira parada, tomar um fôlegozinho, não é? Porque tem muita coisa ainda para a gente conversar e realmente o assunto é sério, é polêmico, é curioso e nós precisamos estar atentos a isso, porque senão simplesmente nos tornamos inocentes úteis nas mãos de pessoas que podem fazer aí até da nossa vida, da sua vida, o que bem lhes aprouver, tá certo? Rápido intervalo. E já nós estaremos de volta com o programa Em Pauta. Já estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando sobre o fim da privacidade, colocando bem claro os aspectos positivos, obviamente, a tecnologia que tem feito um bem enorme, aproximado as pessoas, etc. Mas, por outro lado, também os aspectos negativos, realmente o controle da vida alheia e aí toda a consequência que disto pode acontecer. E aqui no nosso segundo bloco a gente aproveita para levar até você também alguma literatura que seja relacionada ao tema da comunicação, ao tema da interação entre as pessoas. E uma primeira indicação aqui é um novo paradigma para compreender o mundo de hoje. Está aí para você, não é? Um novo paradigma para compreender o mundo de hoje. Então está aí do Alain Touraine, um novo paradigma para compreender o mundo de hoje, inclusive esse mundo digital, esse mundo da interação. E uma outra dica também muito bacana aqui, evangelização e interculturalidade. Evangelização e interculturalidade, do Delir Brunelli e Sinivaldo S. Tavares, são os organizadores aqui para você, olha aí, ó. Evangelização e interculturalidade, porque a igreja, ela, como dizia o saudoso Papa Paulo VI, a igreja viria a se sentir culpada diante do seu Senhor se ela não fizesse uso desses meios potentes, não é verdade? Que tem o poder de levar a palavra de Deus quase que ao infinito. E hoje isto é muito real, isso é muito concreto, mas ao mesmo tempo temos que ter os devidos critérios, os devidos cuidados. Então está aí uma boa dica para você adquirir, além dos nossos livros aqui também da Canção Nova, aqui do nosso do padre Reginaldo Manzotti, também do Manuel Estênio, do Denis Duarte. Então precisamos estar atentos, uma boa leitura para poder fazer também uma boa leitura da vida e dos acontecimentos da vida. Você pode mandar sempre um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com para que você possa também sugerir os temas e, obviamente, fazer o seu comentário com relação ao que nós debatemos aqui nesta noite, tá certo? Eu daqui a pouquinho vou falar do nosso blog, também do endereço do Frei Antônio Moser, mas já a gente passa isso para você que está nos acompanhando em casa. Mas, o professor, afinal das contas, nós estamos caminhando para, assim, rumo a uma hipertransparência?
É isso que as redes estão nos mostrando? Eu não tenho dúvidas, porque as pessoas diariamente publicam no mundo digital fragmentos da sua personalidade, da sua esfera de privacidade, e não se dão conta disso. Eu caracterizo o brasileiro como advogado que lida com problemas de empresas e de pessoas que são atacadas na sua reputação na internet, como sendo um perfil ingênuo em questões de privacidade, exibido, porque ele adora se exibir nas redes sociais, colocando muita informação acerca da sua esfera de privacidade, além do necessário, e se expondo a esse risco. E, sobretudo, também, o brasileiro adora ofender pela internet, adora xingar. Ele cria uma falsa imagem de que nós não temos legislação os abusos, isso é falso. A legislação brasileira ela é severa, tanto no aspecto criminal quanto civil, para indenizar, por exemplo, quanto também existe uma falsa premissa de que ninguém vai me encontrar se eu for atacar, ofender através da internet. Que não é bem verdade. A tecnologia pode até favorecer, em alguns momentos, o anonimato, mas a forma da gente investigar e rastrear para poder buscar a autoria é muito mais avançada do que se imagina. Então, eu gostaria de emendar aqui a questão e dizer o seguinte: diante desse certo conflito aí, que não tem como não sê-lo, uma coisa é a necessária segurança e, por outro lado, a inviolabilidade da pessoa, a sua privacidade. Então, acho que seria bom a gente estabelecer aqui nesse segundo bloco, professor, por favor, uma espécie de linha divisória entre aquela segurança necessária, que é preciso ter, quer seja da pessoa, quer seja da instituição, e, por outro lado, a invasão de privacidade. Quer dizer, como que a gente pode aqui clarear uma coisa e outra? O que deve ser como um marco divisório entre essa segurança necessária e, por outro lado, a invasão de privacidade? Padre Hamilton, a grande pergunta que se coloca a partir de agora é o seguinte: eu tenho um conteúdo gerado que eu fico na dúvida, devo ou não devo circular isso publicamente na internet? Na dúvida, não publique. Os problemas que acontecem hoje, sobretudo, é que as pessoas, quando resolvem criar um perfil numa rede social, antes de mais nada, elas não se questionam, elas não fazem uma reflexão para dizer o seguinte: qual vai ser minha estratégia em relação a esse perfil? Em relação a adicionar novos amigos, né, entre aspas. Eu vou adicionar qualquer um, pessoas que eu nem conheço do mundo presencial, ou vou restringir apenas ao meu contato presencial? Isso é extremamente necessário para que ela também reflita sobre o tipo de conteúdo que ela vai querer circular nas redes sociais. Então, o brasileiro ele comete muitos equívocos. Por quê? Porque ele não tem critério quanto à seleção das pessoas que ela vai formar o seu ciclo, né, o seu círculo de pessoas que vai circular conteúdos privados, acaba colocando informações para estranhos. E em compensação, o brasileiro ele acaba se expondo em demasia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, selecionando melhor as pessoas para que nós vamos circular a nossa informação de caráter privado e, evidentemente, se for adotar um critério, dizer, vou adicionar quem quer que seja, somente circule conteúdos fora da sua vida privada. A troca de marchas em relação à circulação desses conteúdos é que causa os problemas tanto para as empresas quanto para as pessoas. Tá certo. Olha, você se sente vigiado 24 horas por dia? Como é que você se sente com esse advento das câmeras, dos mecanismos de policiamento? E aí, vamos ver o que as pessoas responderam nas ruas em relação à vigilância. Câmeras por todo lado, no trabalho, na rua, por toda parte. Celular, ninguém sabe se está tudo certinho, se as mensagens da gente estão sendo rastreadas, ninguém sabe, né? Com certeza. Pode você ver as câmeras, todos os lugares têm câmeras. A maioria dos prédios, hoje as pessoas não têm muito espaço, não tem muito liberdade, né? Mas é para se sentir seguro, né? É questão de segurança, então tem que ter mesmo câmera para identificar os maus elementos. Não me sinto. Eu acho que, apesar das tecnologias avançarem tanto, ainda não estão presentes em todos os lugares, por exemplo, câmeras e tal, ainda não estão em todas as esquinas. Não me sinto tão vigiado. Muita gente olhando para a vida do outro, sei lá.
Eu prefiro ficar na minha, melhor. Frei Moser, o que isso desperta, Frei Moser? Essa curiosidade com relação à vida alheia, essa falta talvez de um pouco mais de critérios, esses espiões, as câmeras que estão por aí, não é? As microcâmeras, não é? A maioria delas, obviamente, policiando o movimento das pessoas, as ações das pessoas. Isso é uma certa... Também eu volto ainda naquela questão que o senhor já tinha começado a dizer. Isso é considerado uma violação sistemática, Frei Moser? Alguns acham, bom, como a gente escutou aí, eu não me sinto vigiado, eu acho que até isso é muito bom para a nossa segurança, etc. Mas outros já andam reclamando, por exemplo, recentemente, a empresa norte-americana que detém aí a telefonia, ela se descobriu que, através do próprio celular, ela conseguia saber onde a pessoa estava, em que ponto do planeta, em que lugar desse mundo, porque a empresa atua no mundo inteiro. Quer dizer, é mais um outro mecanismo de controle. Olha, num período não muito distante, todos nós carregaremos chips sem saber. Ou seja, seremos vigiados 24 horas por dia, isso sem exagero. E, inclusive, uma das formas, por exemplo, de substituir as prisões seria exatamente isso, não é? Através do chip, você vai seguindo aquela pessoa e ela sabe que está sendo vigiada. É muito difícil essa temática. Eu até fiquei hesitante quando nós tratamos de colocar esse tema, esse debate. Eu diria o seguinte, depende muito quem faz, com que objetivos faz. Não é? Uma coisa é a pessoa que se entrega. Bom, aí é a responsabilidade dela. Agora, no caso da autoridade, não é? Se for para a segurança e ficar realmente dentro do âmbito de segurança, eu estou de acordo. Nós precisamos de segurança. Mas acontece que, a partir dessa segurança, facilmente vai se espalhando, por exemplo, a vida privada de cada um. E, inclusive, hoje, tecnicamente, é possível seguir os passos de uma pessoa desde que sai de casa, sem dizer dentro de casa, desde que sai de casa até onde vai o trabalho, onde tomou café e assim vai. Em outras palavras, depende muito qual a intenção, qual o uso que você faz dessas informações, que não são as informações dadas por você mesmo, mas que são obtidas pelo governo, naturalmente, não é? Ou, digamos, por alguma instituição para vigiar, policiar. Isso eu acho antiético, não há dúvida nenhuma, já na sua forma de nascimento. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, eu pessoalmente vejo uma verdadeira paranoia. Uma coisa, você precisa de segurança. Houve atentado, não há dúvida nenhuma, mas em toda parte há. Agora, essa obsessão parece que só pensa naquilo. Qualquer um que entra lá é inimigo. Isso eu acho terrível, não é? Isso é anticristão. Devia ser o contrário, seja bem-vindo. Agora, que tome-se medidas de segurança, tudo bem, mas que sejam realmente secretas e só utilizadas no caso em que você constata, não, isso aqui é uma pessoa perigosa mesmo, não é? Agora, o professor, e você que está nos acompanhando em casa, pelo amor de Deus, hein? Vamos separar bem aqui uma coisa da outra. Nós não somos contra a tecnologia, o avanço e etc. Porque uma coisa, professor, por favor, não é... O computador não seria uma ameaça. Governos, instituições, pessoas sim, né? Eu acho o seguinte, a regra básica é que quanto mais avança a tecnologia, mais expõe a nossa privacidade. E nós temos que saber fazer com que o computador nos propicie conforto, que evidentemente é inigualável em relação a outros dispositivos que a gente não usava tempos atrás. Exato. Então, pelo que nós estamos conversando aqui hoje, o que deixa mais evidente é que nós estamos causando uma reflexão que as pessoas têm que pensar duas vezes nessa autoexposição que estão colocando informações acerca de si próprio, porque quando há uma divulgação desenfreada em relação a isso, muitas vezes esses dados são utilizados para fins escusos, fins totalmente
desvirtuados daquela necessidade inicial. Vou dar um exemplo, padre, que aconteceu semana passada aqui no Brasil. Foi denunciado que o Tribunal Superior Eleitoral estava fazendo um convênio tecnológico com a empresa que ganha dinheiro com a prestação de serviço de consulta de banco de dados. Haveria uma troca entre a cessão de um banco de dados de 141 milhões de brasileiros, em compensação, o tribunal cederia essas informações, esse banco de dados, com uma informação muito detalhada, inclusive para mim é o banco de dados mais apurado que existe no Brasil, porque ele é checado a cada eleição, em troca de R$22 mil, que era o preço de alguns certificados digitais, são identidades digitais que essa empresa iria ceder para o tribunal. Eu fico lhe dizendo, será que um banco de dados de tal envergadura valeria só R$22 mil? Óbvio que não. E essa informação ia ser o quê? Monetizada. Ia gerar mais negócios, porque essa empresa detém grande parte da informação financeira de cada cidadão brasileiro. Então, imagine esse caso clássico que o Frei Moser acabou dizendo. Nós ficamos reféns de determinadas empresas que acabam utilizando da nossa informação sem o nosso consentimento para fins diferentes daquele no qual foi cedido. Nós temos uma legislação brasileira acerca de privacidade muito defasada. Nós temos apenas um dispositivo que está na Constituição de 1988. De 1988 para cá, o negócio que gira em torno da venda de informações explodiu. Eu vou dizer que é o petróleo do século XXI. Entretanto, existe hoje um projeto de lei parado no Congresso Nacional que determina um maior rigor no uso dessas informações não autorizadas. Quem sabe, né, agora com tanto escândalo, esse dos Estados Unidos e esse agora que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, esse projeto possa andar. Porque no nosso país, vamos ser muito sinceros, o Congresso Nacional só funciona pautado por escândalos da mídia. Se isso não acontecesse, evidentemente, talvez ficasse perdido há muito tempo lá parado. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, mas eu, antes de ir para o intervalo, quero deixar já a pergunta para o Frei Moser, para ele, juntamente com o doutor, ficar pensando um pouco nisso, porque à medida em que o debate vai acontecendo, Frei Moser, que nós vamos aqui fazendo essa reflexão tão saudável, vai emergindo também essa pergunta, será que, portanto, nós não deveríamos investir? Porque as empresas, por um lado, eu não conheço nenhuma empresa que não queira ter lucro, não é verdade? Que não objetive ganhar, somar, agregar, etc. e tal. Então, de alguma forma, precisa ter critério, obviamente, mas as empresas, e essas do ramo da tecnologia, querem lucro e etc. e tal, e vão descobrindo meios, caminhos para que isso seja alcançado. Mas, por outro lado, nós, enquanto igreja, sociedade, população, governo, será que não deveríamos, então, investir muito mais em educação para que, obviamente, as pessoas elas estejam mais bem preparadas para lidar com essa coisa tão moderna, tão pós-moderna, tão avançada? O senhor segura aí, vai pensando. Nós vamos para mais um intervalo e já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre o fim da privacidade, levantando aqui vários temas, né, que estão contidos aí nesse tema central do fim da privacidade e sublinhando, claro, os aspectos positivos, mas também os aspectos negativos que devemos estar bem atentos para não sermos pura e simplesmente, daqui a pouquinho o professor vai nos ajudar e muito nisso, para não sermos pura e simplesmente uma espécie de cordeiros mansos que vão indo em silêncio para o matadouro. O negócio é sério, viu? Então, antes de continuarmos aqui, quero dizer que você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem toda a programação da nossa frente de missão evangelizadora aqui em Belo Horizonte, não é? A TV Canção Nova está sediada aqui na capital mineira, na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá, mas também aqui funciona toda uma atividade missionária muito interessante, são missas, são encontros temáticos, são
terão confissões, enfim, toda uma programação especial para você, especialmente aqui de Belo Horizonte e região. Então venha nos visitar, tá certo? E acesse o nosso blog, blog.cancional.com/bh. Ali também você tem um link para acompanhar o programa Em Pauta, toda a exibição após a TV, automaticamente você já tem ali no nosso blog, tá certo? Além disso, também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Daqui a pouquinho o professor vai deixar também o endereço eletrônico dele. Mas o site do Frei Antônio Moser, onde você pode ter acesso à agenda do Frei, as palestras, muitas pessoas o requisitam para isso e à medida do possível ele também vai atendendo, mas também ali você tem acesso ao programa Em Pauta, ok? Frei Moser, o senhor como professor, um mestre, um educador, eu perguntaria então, aqui no terceiro bloco, construindo já aqui alguns caminhos, será então que com esse avanço velocíssimo da tecnologia, meu Deus do céu, a cada semana é um aparelho novo, é uma tecnologia diferente, é uma maior forma de interação, gratuita, mas esse gratuito bem perigoso, não é? Mas enfim, será que também paralelo a isso, conjugado a isso, não tem que haver também de forma mais acelerada um processo educativo da nossa população, especialmente dos nossos jovens, que acabam sendo talvez os maiores reféns dessa nova tecnologia, de modo que as pessoas possam, Frei, desenvolver esse clima de confiança, esse clima de amabilidade, fraternidade, melhor entre as pessoas? Eu viria a educação como algo de fundamental. Primeiro, qualquer criança hoje, 3 anos, já sabe lidar, não é, com o seu iPhone, iPad e não sei mais o quê. Então, ela tem que ser, por assim dizer, entre aspas, monitorada, acompanhada pelos pais, que vão advertir, olha, meu filho, você tem que tomar certos cuidados, não se exponha demais, você tem que respeitar a si próprio, a sua privacidade, aquilo que é próprio seu e não se exponha demais, não vá se despir diante do mundo, porque no fundo seria isso, se despe diante do mundo. Então teria uma vertente que é você mesmo vai ter que ser educado a tomar cuidado para não escrever qualquer coisa. Tem pessoas que já estão pensando, empresas, na volta à máquina de escrever, porque essa não dá para controlar por enquanto, né? Volta à máquina de escrever. Mas aí, segunda vertente é no sentido da sociedade, que todos aprendam a respeitar a sacralidade do outro. A sacralidade da outra pessoa. Mesmo que eu saiba, eu posso destruir aquela pessoa, essa pessoa está causando mal. Então, o que seria cristão? Seria cristão tentar chegar a essa pessoa e corrigi-la, eventualmente, não é? Vamos supor casos aí de escândalos sexuais, coisa que vale. Quem sabe essa pessoa possa ser resgatada. E se você solta, difamação, acabou. Você cortou toda a possibilidade de retorno. E dentro desse contexto de educação, de respeito também às nações, respeito às culturas dos povos, não é? Tudo isso é um conjunto de fatores que nos mostra a importância de educar a personalidade para respeitar-se e fazer-se respeitar também. Claro. Aí é o outro lado da questão. Nós devemos tomar medidas. E, em termos de governos, os governos, evidentemente, têm que tomar essas medidas, não é, de tal forma que protejam os verdadeiros segredos. Agora, aquilo que se tornou público por outros caminhos, por outras razões, evidentemente, não há o que fazer. Tá certo. Olha, nós vamos uma vez mais às ruas e perguntar às pessoas, e aí? Você tem tomado cuidado ao informar os seus dados, especialmente, não é, os dados aí, os dados pessoais nas redes sociais? Nós vamos verificar o que as pessoas responderam em relação a isso. Claro, com certeza. Tem que ter muito cuidado. Porque hoje em dia existem muitas pessoas de má índole, né? Que podem usar de má fé para abusar de gente que é mais inocente e que não tem tanta maldade. Tenho, eu revelo só o básico. E só para os meus amigos. Maior cuidado, não falo para ninguém. Porque é perigoso, né? Alguém pode clonar algum documento. Eu só boto algumas coisas que não sei que não vai dar problema. Tá certo. Olha, o professor, nós estamos falando realmente do mundo digital.
Realmente é um mundo com regras ou não regras, mas com desafios e assim por diante. E enquanto a gente conversava aqui, e à medida que as pessoas diziam, não, eu tenho cuidado, eu falo só com os meus amigos, e assim por diante, porque a gente pode ser burlado, pode ser assaltado, pode ser clonado. A gente começa, por exemplo, a pensar também do ponto de vista da segurança mundial. Interessante, parece que nós estamos falando aqui da vida pessoal, da vida em sociedade, em comunidade, mas também a coisa pode se ampliar no tocante à segurança mundial. Hoje, por exemplo, nós temos essas aeronaves chamadas drone, né? Quer dizer, aeronaves não tripuladas que são capazes de descarregar uma quantidade enorme de bombas, só ali pelo controle remoto e dizimar dezenas de vidas. E aí nós ficamos pensando, meu Deus, mas aonde vamos? Que consequências pode ter esse uso desordenado da tecnologia, não tendo critérios estabelecidos e assim por diante? O que a gente deveria, professor, dizer em relação a isso? Ou seja, para onde vamos, não é? E que critérios melhores deveríamos usar, aqui já até em termos pastorais aí nesse sentido? Olha, essa questão do drone ela é muito séria, sobretudo porque já ficou registrado que diversas pessoas, diversos inocentes morreram sem ter a mínima chance de reagir em razão de ataques coordenados de forma remota por quem está pilotando. Usa tecnologia para fins de guerra, né? Então aí já é uma situação bem particular. Agora, lidando com a tecnologia diariamente, a mensagem que a gente pode deixar é que as pessoas devam aprender uma regra básica, monitorar a si próprio diariamente, monitorar a si próprio na própria internet. Saber, por exemplo, será que todas as pessoas têm o hábito de googlar a si próprio diariamente para poder verificar se não há excessos, se não há ofensas, se não há informações ou imagens a seu respeito vinculadas a determinados sites no qual ela não gostaria de estar vinculado? Quanto mais rápido for a coleta de informação, a identificação desse problema e a reação, maior será a chance de êxito. Então, as pessoas, nós estamos diante de uma nova sociedade, que cada um está construindo a sua biografia digital, mas isso é uma obra coletiva. Isso não depende só da nossa vontade. Muitas pessoas estão escrevendo a nosso respeito, muitas vezes colocando informações falsas, colocando informações nada cristãs em relação ao nosso perfil. E nós temos que retomar o controle sobre isso. E isso só se faz através do monitoramento diário e para poder retirar eventuais excessos que aconteçam. Olha, Frei Moser, realmente nós estamos numa outra sociedade. E conforme avança, portanto, a tecnologia, também deve avançar hoje, mais do que nunca, a responsabilidade, porque essa responsabilidade hoje, frente a esses desafios todos, ela é absolutamente fundamental, não é isso? Não há dúvida nenhuma, um dos eixos básicos da ética é a responsabilidade. Você pode usar tudo, agora depende com que finalidade, não é? Como você direciona. E foi bem observado a respeito dos drones. Eu acho uma forma cruel. Antigamente iam os tanques, hoje tanque é só para cinema, né? Então os drones. E sabe lá quem está sendo dizimado. E de qualquer forma, sempre a tecnologia foi ambivalente e vai continuar sendo. Ou seja, como é que nós teríamos desenvolvido a aviação tão rapidamente se não fosse a última guerra? Não só aviação, navios e coisa que valha, né? Os meios de comunicação, telégrafo e assim por diante. Então, sempre tem um lado, eu diria, teoricamente positivo e tem um lado negativo. Daí a palavra-chave, responsabilidade. Educar a sociedade e os povos se autoeducarem para serem responsáveis em relação a si, mas também respeitando os outros. Isso eu acho fundamental. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa e eu gostaria de pedir uma palavra, por favor, a mesma pergunta ao professor, agradecendo muito aqui a sua participação, porque à medida em que o programa vai transcorrendo, as perguntas vão brotando e realmente a gente gostaria de perguntar ainda muitas outras coisas, mas televisão também a gente tem que obedecer o tempo, não é verdade? Então eu gostaria de fazer a mesma pergunta aos dois, porque nós chegamos então, o professor e Frei Antônio Moser, a um ponto crucial, ou seja, de fato
é possível, afinal das contas, cultivar o espírito de privacidade, mas também, ao mesmo tempo, garantir uma segurança básica para as pessoas e para as nações, professor? Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu acho que eliminar problemas eu acho muito difícil. Eu acho que nós podemos mitigar, reduzir o risco. E, para isso, seria necessário que as pessoas façam a reflexão de que quem fomenta o grande patrimônio das empresas que dominam a internet somos nós, porque nós colocamos informações em excesso. Existe, por trás disso, uma técnica chamada engenharia social, que é o cruzamento de diversos fragmentos acerca de vários perfis de cada pessoa. Então, se nós conseguirmos ser um pouco mais cientes, zelosos em relação a essa exposição, certamente os riscos serão menores. Eu gostaria só de deixar no final uma informação a respeito do meu blog, onde eu escrevo muito a respeito desse assunto, é o Direito e as Novas Tecnologias, que pode ser acessado pelo endereço www.dnt.adv.br. Está aparecendo aí no seu vídeo, você que está nos acompanhando. E uma vez mais, doutor Alexandre, ateniense, formado, especialista em Direito Digital e também atualmente coordenador do curso de pós-graduação, está aí, pós-graduação em Direito e Tecnologia da Informação da OAB de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Frei Moza, mesma pergunta, por favor. A mesma pergunta sempre leva a uma mesma resposta. Nós temos que nos educar para um mundo totalmente diferente daquele no qual nós vivíamos há 40, 50 anos atrás, não é? E a gente tem que saber se adaptar. Por outro lado, mesmo essa invasão da privacidade, às vezes até pode ser uma certa advertência para a pessoa. Haja corretamente, que daí você não precisa ter receio. Sempre vai ter calúnias, etc. Mas eu digo, quanto mais correto você for nos seus negócios, na sua maneira de agir, menos tem a temer. Quanto menos correto você for, mais você tem a temer. E mesmo nós aqui, com esses programas de televisão, a gente se expõe muito. Por quê? Porque a gente expõe as suas convicções e que talvez não sejam as convicções dos nossos telespectadores. É por isso que nós, desde o início, traçamos esse programa com esse objetivo. A nós não cabe dar respostas. Nós queremos levar as pessoas a refletirem. E como o professor colocou muito bem, pense bem, faça uma espécie de exame de consciência diário, como é que você está atuando nos meios de comunicação e nas redes sociais. Porque cada um é a própria mídia. Então... Tá certo, olha, nós agradecemos e com essas palavras nós vamos ficando por aqui, agradecendo muito o seu carinho, a sua participação, claro, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser, com um novo tema, com um novo debate aqui no nosso programa Em Pauta. Então, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.